Fala galera, e aí, tudo bem? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui por conta da dificuldade que a gente está tendo com a internet aqui onde eu moro, queda de luz, está tendo obra aqui no condomínio, então isso prejudicou um pouco nossa aula. Então, eu resolvi gravar essa videoaula apresentando todo o conteúdo que já estava separadinho, prontinho para apresentar para vocês. Então, eu vou tentar controlar o tempo aqui e não estender muito a aula, mas você, quando estiver assistindo, você pode pausar o vídeo, você pode fazer as anotações, você pode voltar para tentar entender de novo o que foi dito, tá legal? Então, eu vou sumir aqui da tela para que a gente possa acompanhar as explicações do nosso quadro. Bom, pessoal, então a gente vai começar falando de algumas coisas que eu já comentei com vocês, mas talvez tenha faltado fazer o registro. Então, eu estou fazendo questão de deixar aqui para vocês, ó. São as características do átomo de carbono, né? O carbono, ele é um átomo tetravalente, ele realiza 4 ligações, né? Ele pode fazer ligações com diferentes tipos de átomos, mas ele tem uma preferência por fazer ligações com o hidrogênio e o oxigênio. Ele pode fazer ligações múltiplas, tipo duplas ou triplas, e ele possui a capacidade de realizar ligações com outros átomos de carbono, formando longas cadeias carbônicas. Isso é uma característica muito peculiar, muito típica e evidente no carbono, e é o que possibilita a diversificação dessa quantidade de compostos orgânicos que são conhecidos, tá? Aqui também a gente já falou sobre essa tela, eu estou só realmente reforçando. O carbono na tabela periódica ele se encontra no grupo 14, ele está lá no segundo período, a massa atômica dele é 12, a massa atômica dele é 12, o número atômico dele é 6, tá? E aqui está a distribuição eletrônica dele em subnível, e aqui embaixo, a distribuição em camadas, K2 e L4. Na camada de valência, ele possui 4 elétrons. O interessante de se observar é que na camada de valência dele, ele tem os subníveis S e P, cada um com 2 elétrons. E aí, se a gente for aplicar o princípio da pirâmide dos orbitais para a camada de valência do carbono, nós vamos ter o subnível S com 2 elétrons, o subnível P com 2 elétrons. E aí, a pirâmide dos orbitais, ela nos dá que cada quadradinho é um orbital, comporta até no máximo 2 elétrons. Então, para o subnível S, eu tenho apenas um orbital, já que o subnível S vai até no máximo 2. E para o subnível P, eu tenho 3 orbitais. Cada orbital com 2 elétrons, o subnível P vai até no máximo 6. No caso do carbono, o subnível S ele está totalmente preenchido, uma vez que ele comporta até 2 elétrons e ele está com esses 2 elétrons. Tá? E aí tem um princípio, o princípio da regra de Range, que diz que nós temos que representar esses elétrons dentro dos orbitais com setas, setas para cima e setas para baixo. Você não pode ter dentro de um orbital a representação de setas no mesmo sentido. Então, são sempre em sentidos contrários. Então, aqui no subnível S, eu vou representar um elétron com seta para cima, mais um elétron com seta para baixo. Lá no subnível P, eu tenho apenas 2 elétrons. Isso falando do carbono, né, pessoal? E o subnível P ele vai até 6. E aí o que acontece? O subnível P não vai estar totalmente preenchido, uma vez que ele vai até 6 e o carbono só tem 2. Então, o que a gente vai fazer? De acordo com a regra de Rand, a gente só deve colocar elétrons indicados com seta para baixo depois que todos os orbitais já estiverem preenchidos com seta para cima. Então, eu tenho que colocar 2 elétrons nos orbitais do subnível P. Então, eu vou colocar aqui no primeiro orbital uma seta para cima, vou para o segundo orbital, também coloco uma seta para cima, tá? Isso aqui é química de primeiro ano, eu não sei como que vocês viram isso aqui lá no primeiro ano, se é que viram, tá? Mas é química de primeiro ano. Bom,
Então, essa é a característica dos elétrons da camada de valência do carbono, no subnível S e no subnível P. Desse jeito aqui, o que vai acontecer? O carbono, se fosse de fato desse jeito, ele só poderia fazer duas ligações covalentes e duas ligações iônicas. Por quê? Para fazer ligação covalente, na camada de valência, é preciso ter um orbital parcialmente preenchido. Então, é preciso ter o orbital com pelo menos um elétron. Então, eu vou colocar aqui de amarelo dentro do orbital, aonde poderia ter a ligação covalente. Está vendo aqui? Ó? Essas duas semisetas para baixo seriam as ligações covalentes que poderiam acontecer aqui. Esse orbital que está vazio, ele não pode fazer ligação covalente. Por quê? Para fazer ligação covalente, você tem que ter um orbital parcialmente preenchido e o outro orbital também parcialmente preenchido. E ali vai ser feita a ligação covalente. Com o orbital vazio, do jeito que está aí na tela, pode acontecer ligação iônica. Ele pode receber elétrons. E como ele está totalmente vazio, ele pode receber até 2 elétrons. Então, ele poderia fazer duas ligações iônicas. Então, essa seria a possibilidade mais comum de se dizer na ligação química do carbono, levando em consideração esta configuração aqui dos orbitais dele na camada de valência. No entanto, a gente sabe, eu já falei para vocês, que o carbono ele faz ligações covalentes, né? 4 ligações covalentes, né? Por isso que ele é tetravalente. Então, para ele fazer 4 ligações covalentes, como eu já falei para vocês, o orbital ele precisa estar parcialmente preenchido, ele precisa ter um elétronzinho dentro do orbital para poder fazer ligação covalente. Então, para 4 ligações covalentes, eu tenho que ter 4 orbitais parcialmente preenchidos, né? O carbono ele faz um procedimento, né? Acontece um fenômeno com ele, chamado hibridização dos orbitais. Então, o carbono ele pega o orbital S e o orbital P da camada de valência dele e junta, formando um superorbital sp com 4 orbitais. E aí o que acontece? Aqueles elétrons que anteriormente estavam distribuídos dessa forma aqui, ó, que eu estou indicando pela seta amarela aqui, ó, no lado esquerdo, eles vão adquirir uma nova formatação, uma nova configuração. Eles vão se distribuir cada elétron em um orbital, representados aqui por setas para cima, e aí deixando o espaço que eu vou circular em vermelho, ó, para que outros elétrons entrem aqui fazendo ligações covalentes. Então, o carbono ele só consegue fazer 4 ligações covalentes por conta da hibridização dos orbitais S e P que ele realiza. E aí entra o conceito de nuvem eletrônica. A gente já falou dele numa outra aula, aqui eu estou só reforçando. Então, a nuvem eletrônica é qualquer região do espaço a nível atômico que apresente ligações covalentes, seja ela simples, dupla ou tripla. Aí eu coloquei aqui a estrutura orgânica mais simples que existe, que é o CH4, metano, gás natural, né? E fiz aqui a fórmula estrutural plana aberta do metano. É o carbono com essas 4 ligações, lembrando que essas 4 ligações aqui, quando não tem nada indicado, é porque elas estão sendo feitas com hidrogênio, né? Então, a gente precisa entender que quando as ligações elas estão vazias, do jeito que estão aí, nesse carbono que está numerado de 1 a 4, é porque são ligações feitas com hidrogênio. Então, esses dois modos de representação aqui, ó, eles são iguais, tá? Eu posso representar de um jeito ou de outro. Mas aqui é onde está a contagem 1, 2, 3 e 4, é a contagem de nuvens eletrônicas que esse carbono possui.
né? Se ele possui quatro ligações simples, cada ligação é uma nuvem eletrônica. É por isso que eu estou fazendo a contagem aqui no sentido horário. Ó. Uma ligação para cima, outra ligação para a direita, outra ligação para baixo e outra ligação para a esquerda. Então, este carbono que eu estou analisando, ele possui quatro nuvens eletrônicas. Isso, lá na frente, vai implicar numa classificação por carbono, que a gente vai ver daqui a pouquinho, assim que eu passar para a próxima tela, tá? Aqui tem mais uns exemplos, né? Mais alguns exemplos de carbonos para a gente observar a quantidade de nuvens dele, né? Esse primeiro exemplo aqui, em cima à esquerda, é um carbono que possui três nuvens. Eu vou numerar aqui para vocês, ó. Uma ligação simples para a esquerda, uma ligação dupla na diagonal superior aqui, ó, e outra ligação simples aqui para baixo, ó, na diagonal inferior. Então, tem três nuvens eletrônicas, tá? Do lado direito aqui, no superior direito aqui, nós temos o gás carbônico, velho conhecido nosso, e ele com duas nuvens eletrônicas, ó, uma ligação dupla para a esquerda e uma ligação dupla para a direita, tá? E lá embaixo, o último exemplo, o ácido cianídrico, ele tem uma ligação simples para a esquerda e uma ligação tripla para a direita, também configurando duas nuvens eletrônicas para ele, tá bom? Aí falando da hibridização do carbono. A hibridização, ela está diretamente relacionada à quantidade de nuvens eletrônicas que o carbono vai apresentar. Então, um carbono com quatro nuvens eletrônicas é o carbono sp3. O carbono com três nuvens eletrônicas é o carbono sp2. E o carbono com duas nuvens eletrônicas é o carbono sp. Tá? Então, a gente tem aqui, eu estou apontando com a seta azul, uma cadeia carbônica, né? Que os carbonos estão numerados de 1 a 13. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, até o carbono 13. E aí a gente vai fazer uma classificação desses carbonos. Tá? Como que a gente vai fazer essa classificação? Na direção ali dos tipos de carbono, de acordo com a hibridização, né? sp3, sp2 e sp, eu coloquei a numeração dos carbonos. Então, por exemplo, nos carbonos com hibridização sp3, ó, são esses aqui, ó, o carbono 1, o carbono 2, o carbono 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Se a gente for olhar esses carbonos aqui na estrutura lá embaixo, são os carbonos que vão possuir esse tipo de classificação, tá? Para hibridização. Vai ser a hibridização sp3, tá bom? Da mesma forma que se nós formos aqui para o carbono com hibridização sp2, a gente tem apenas dois carbonos, o carbono 3 e o carbono 4, que são esses aqui, ó. Estou circulando de vermelho aqui na estrutura, tá vendo? Somente esses dois são carbonos com hibridização sp2. A hibridização sp, ela vai acontecer no carbono 5 e 6, que está aqui, ó. Cada um deles aqui apresentando duas nuvens eletrônicas. Então, isso foi só um exemplo para a gente ver como que funciona essa coisa da classificação do carbono em função da sua hibridização. Estou deixando aí para vocês, né? Como eu disse no início da gravação da videoaula, vocês podem pausar o vídeo, vocês podem voltar, fazer anotações no caderno de vocês, tá bom? Aqui agora eu vou seguir o conteúdo para a gente poder cumprir o que deveria ter sido feito aí na aula ao vivo, mas que infelizmente não foi possível por conta da variação aí do sinal de internet, tá bom? Então vamos lá. Aqui agora a gente tem a classificação das ligações que o carbono pode fazer, né? O carbono ele pode ter ligações simples, dupla ou tripla. Não existe ligação quádrupla. E a primeira ligação que o carbono faz é sempre uma ligação classificada como uma ligação sigma.
A primeira ligação é sempre a ligação sigma. As outras que ele ainda pode fazer, né, para dupla ou tripla, são ligações π, que recebe o nome de π. Então, quando a gente avalia uma ligação simples, é uma ligação sigma. Já uma ligação dupla é uma sigma e uma π. E quando a gente avalia uma ligação tripla, uma sigma e duas π. Isso vai estar relacionado à hibridização do carbono. Aquele carbono sp3 com 4 nuvens, o carbono sp2 com 3 nuvens, o carbono sp com 2 nuvens. Isso vai estar relacionado à quantidade de ligações e ao tipo de ligações que ele tem. Então, aqui na direita, eu coloquei os exemplos para ilustrar um pouco disso daí. Então, a gente tem esse carbono aqui com 4 ligações simples, ele tem 4 nuvens, é um carbono sp3, e se ele tem 4 ligações simples, ele vai ter 4 ligações sigma, e não tem nenhuma ligação π. Já no exemplo de baixo, é um carbono com 3 nuvens, é um carbono sp2. Esse carbono, ele está fazendo 3 ligações sigma e tem uma ligação π. Tá? Aí aqui embaixo, a gente tem duas situações distintas, mas que se assemelham na classificação. Primeiro, a gente tem o carbono fazendo duas ligações duplas. Ele tem duas nuvens, é um carbono com hibridização sp. Em relação aos tipos de ligações que ele tem duas ligações sigma, duas ligações π. Embaixo também é um carbono com duas nuvens eletrônicas, apesar dele estar fazendo uma tripla ligação para a direita e uma ligação simples para a esquerda. A hibridização dele vai ser sp, por ele ter somente duas nuvens, e ele também possui duas ligações sigma e duas ligações π. Isso, pessoal, eu já vi cair questões que é apresentada uma estrutura para você e você tem que contar o número de ligações sigmas e π que existem nela. Então, digamos que eu coloque aqui, num exemplo bem simplesinho, eu coloco uma sequência de carbonos fazendo ligações, tá? E esses carbonos vão ter suas 4 ligações completas, né? Então, eu vou colocar aqui, aonde estiver faltando ligação, eu vou colocar um hidrogênio. Aqui, ó. E aí, nessa estrutura, quantas ligações sigmas existem? Então, a gente faz assim, ó. Sigma, eu vou contar, ó, começando da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa estrutura que está aí na tela, ela possui 11 ligações sigma. E quantas ligações π? Vamos contar. Então, vou contar de amarelo. Eu tenho uma ligação sigma π aqui, um x, ó, outra π nesse outro x, e aqui na ligação tripla eu tenho duas ligações π. Então, o total de ligações π são 4. Então, são 11 sigmas e 4 π. Tá? Isso aí é um exemplo para a gente perceber como que funciona essa coisa da quantificação de ligações sigma e π. Tá? Continuando nossa matéria, aqui eu estou destacando o nome de dois cientistas, que é o Van 't Hoff e o Lebel, eles que propuseram o átomo de carbono conhecido como carbono tetraédrico. O que é o carbono tetraédrico? O carbono tetraédrico é o carbono que apresenta um afastamento das suas 4 ligações com um ângulo próximo a 109 graus e meio, né? Ou precisamente 109 graus e 28 minutos. Esse carbono é aquele carbono que possui 4 ligações sigma, hibridização sp3, ele possui 4 nuvens eletrônicas. Ele é o carbono tetraédrico. Eu vou tentar fazer aqui um tetraedro aqui de vermelho para vocês
visualizarem essa estrutura tetraédrica que o carbono possui, tá? Que é a referência que se faz aqui, ó, um tetraedrozinho, tá? Continuando aqui para a nossa aula, importante guardar isso, tá, pessoal? Carbono tetraédrico, essa angularidade, tá? Aqui um outro exemplo de um carbono com hibridização sp2, tá? E ele tem 3 nuvens, não é isso? Pelo que a gente tem visto aí nos conceitos, né? Cada ligação que ele faz, seja ela simples, dupla ou tripla, vai configurar uma nuvem eletrônica. Então, eu vou aqui destacar de amarelo, ó, uma nuvem para a esquerda, uma nuvem para cima e uma nuvem para a direita. Então, ele tem 3 nuvens, tá? Então, é um carbono de hibridização sp2. Ele possui 3 ligações sigma, uma ligação pi, e a angularidade, o afastamento das suas ligações é uma angularidade igual a 120 graus. Isso vai formar aqui uma geometria que a gente denomina de geometria trigonal. Então, forma um triângulozinho ali, a geometria das suas ligações, né? A angularidade propostas aí pelo afastamento das ligações. Aqui um resumão de tudo que a gente está falando até agora. Eu tenho uma tabela que na primeira coluna fala das hibridizações, ó, sp3, sp2 e sp. Faz um alinhamento delas com o tipo de ligação que o carbono vai apresentar, né? Então, o carbono sp3 ele tem 4 ligações simples. O carbono sp2, duas simples e uma dupla. O carbono sp ele pode ser formado por uma ligação tripla e uma simples, ou por 2 duplas. Tá? Temos também o desenho da geometria que vai se apresentar em cada caso. Então, o carbono sp3 é o carbono com essa geometria tetraédrica, como eu já falei, e a angularidade das suas ligações é de 109 graus e 28 minutos. O carbono com hibridização sp2, ele é um carbono que vai ter uma geometria trigonal, uma angularidade de afastamento igual a 120 graus. E o carbono sp é o carbono que vai ter uma geometria linear, né? O ângulo de afastamento das suas ligações são de 180 graus. Temos ainda uma relação que se estabelece com a quantidade e o tipo de ligações, né? Aquela sigma e pi, tá? Então, o carbono sp3 ele possui 4 ligações sigma, o carbono sp2 ele tem 3 ligações sigma e uma pi, e o carbono sp ele tem 2 sigma e 2 pi. Importante saber isso aqui, hein, galera? Eu já vi questões do Enem que cobram isso daqui de vocês, tá? Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa tabelinha, esse quadro resumo aí, para a gente poder falar um pouquinho de tudo isso daí. Só para finalizar essa parte aqui desse quadro, eu falo hibridização e lá em cima está escrito hibridação. É a mesma coisa, tá? São sinônimos. Não precisa ficar achando que eu estou falando errado, não, tá? É sinônimo. Bom, aqui a gente volta a falar um pouco mais da representação de cadeias carbônicas. Lembrando que cadeias carbônicas são longas sequências de átomos de carbono. A gente tem a fórmula estrutural plana aberta, que é aquela onde eu vou indicando os carbonos, as ligações e cada elemento químico que vai sendo ligado ao carbono. No caso aqui, os hidrogênios, a representação dos hidrogênios na fórmula estrutural plana aberta, ela é facultativa, você pode representar ou não, tá? E a fórmula estrutural plana condensada. O que eu fiz aqui nesse quadro? Todas as representações de cadeia carbônica que estão aí nesse quadro referem-se a uma mesma cadeia carbônica, tá? Então, só para que vocês entendam,
a cadeia carbônica que eu estou representando aqui no exemplo da fórmula estrutural plana aberta é a mesma cadeia carbônica que está sendo representada na fórmula estrutural plana condensada. Então, esta cadeia que eu estou marcando aqui com asterisco, ela é igual a essa aqui de baixo, que é igual a essa outra aqui mais à direita, que é igual a essas duas que estão aqui na extrema direita, no cantinho aqui. Todas elas referem-se a uma mesma cadeia carbônica. A diferença de uma para outra está na maneira em que representamos, tá? E é importante que a gente saiba transitar entre elas, transformar de uma para outra, tá bom? Então, o que eu fiz foi mostrar para vocês como que a gente pode representar cada tipo de cadeia carbônica e vocês têm que saber transgredir, transpassar de uma para outra, tá? Olhando para essa primeira aqui, para a fórmula estrutural plana aberta, quando a gente faz a leitura dela, a gente começa lendo o hidrogênio que está omitido, né? Ele está implícito aqui. Quando eu vou escrever a fórmula estrutural plana condensada, eu vou juntar os hidrogênios. Então, esse hidrogênio aqui na estrutural plana aberta, ele está ligado a um carbono que, ao todo, possui 3 hidrogênios ligados nele. Então, é por isso que eu coloco aqui, ó, H3C. Eu começo lendo o hidrogênio, então eu coloco H3, que é a quantidade de hidrogênio, carbono, e aí vem a ligação. Essa ligação, carbono-carbono, e o carbono seguinte está ligado a 2 hidrogênios. Ó. Então, é por isso que a gente chama de CH2. O carbono seguinte, ó, também ligado a 2 hidrogênios. Novamente CH2. E o último carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, a gente coloca CH3. Ainda tem uma maneira de representar isso tudo aqui, que é a maneira do preguiçoso, que ainda faz o seguinte. Na fórmula estrutural plana condensada, tá, pessoal? O CH2 aqui, ó, ele não está aparecendo 2 vezes? O que o preguiçoso faz? Pega esse CH2, coloca entre colchetes e coloca o 2 lá fora para indicar que o CH2 está repetindo 2 vezes. Isso é importante saber, pessoal, para representar cadeias muito longas, né? Cadeias que vão precisar de uma simplificação para poder facilitar o entendimento, facilitar o estudo delas. E aqui do lado, bem no cantinho à direita, tem a fórmula em linha, tá? Também conhecida como fórmula em bastão. Já falei com vocês sobre ela, estou só mesmo revisando aqui. A gente tem que cada vértice do carbono, cada vértice da fórmula em linha, perdão, é um carbono. E as ligações que estiverem faltando são ligações que vão ser completadas com o hidrogênio. Então, nós temos aqui, nessa fórmula em linha que está na cor vermelha, eu vou aqui indicar cada vértice. Cada vértice é um carbono. Cada vértice é um carbono. Então, eu tenho que ter ligações entre os carbonos, pelo menos uma. Se fosse mais de uma, estaria indicado, né? Como não tem nenhuma indicação, é porque é apenas uma ligação mesmo. Tá? E aí as ligações que estiverem faltando, a gente sempre coloca com o hidrogênio. Tá? Então, essa fórmula em linha que eu acabei de fazer aqui, ó, de caneta vermelha, que eu agora estou circulando de azul, é igual a essa aqui da esquerda, à direita, que eu fiz aberta, tá? Indicando os carbonos e as ligações com os hidrogênios que estão faltando. Nós temos também a classificação do carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Essa classificação é aquela classificação que é feita em função da quantidade de carbonos que o carbono está ligado. Então, se o carbono está ligado a um carbono, ele é um carbono primário. Se o carbono está ligado a 2 carbonos, ele é um carbono secundário. Se é um carbono que está ligado a 3, ele é um carbono terciário. Se é um carbono que está ligado a 4 carbonos, ele é um carbono quaternário. Então, é isso que está
sendo apresentado aí nessa tela, essa janelinha aí com essa representação dos tipos de carbono, tá? Acho que tem um exercício aqui na página seguinte. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver esse exercício. Na verdade, são exemplos, né, que demonstram isso daí. Para mostrar como que a gente identifica um carbono primário, um carbono secundário. Então, eu vou deixar essa tela paradinha aí alguns segundos para que vocês possam pausar o vídeo e observar e tentar entender essa classificação de carbono primário, de carbono secundário, terciário e quaternário, tá? Observem que no primeiro exemplo ele colocou com uma identificação colorida, né? Os carbonos primários ele identificou com vermelho, o secundário está de azul, o terciário verde e o quaternário está rosa. No exemplo de baixo, ele não classificou todos os carbonos, mas ele selecionou alguns e puxou uma flechinha e está reconhecendo ali carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, eu deixei essa tela aí para vocês analisarem, pausarem o vídeo e verem direitinho a classificação do carbono. Tá legal? Então, vamos seguir aqui para a próxima tela. Assim que eu conseguir passar aqui, vamos lá. Foi. Isso aqui, galera, já é a aula de conteúdo novo para vocês, que é a classificação de cadeias carbônicas. Então, vocês vão perceber aqui, esse quadro que está na tela é um quadro resumo de todas as classificações que existem para as cadeias carbônicas. É óbvio que a gente vai ver cada uma delas passo a passo, mas eu já estou começando apresentando para vocês um resumo de toda a classificação, tá? Então, percebam que é bastante coisa, né? Mas eu vou trazer aí a explicação passo a passo e alguns exemplos para vocês. Então, a primeira classificação que a gente vai ver para as cadeias carbônicas é a classificação de aberta e fechada. Tá? Então, uma cadeia carbônica aberta é aquela que possui extremidades. Você consegue perceber claramente onde ela começa e onde ela termina. Onde ela começa e onde ela termina. Onde ela começa e onde ela termina. Então, isso é uma cadeia aberta, né? Já as cadeias fechadas, que também são chamadas de cíclicas, os átomos de carbono eles estão todos conectados entre si, dando uma ideia de continuidade. Tá vendo? Você não consegue determinar dentro da estrutura orgânica aonde é o começo e aonde é o fim, né? Dá uma ideia de continuidade, né? Não tem nenhuma extremidade livre. Então, esses aí seriam os exemplos de cadeias abertas e fechadas, tá? A gente tem, para as cadeias fechadas, a gente ainda tem mais uma classificação, que são aromáticas ou não aromáticas, que é em função da presença do anel benzênico. O anel benzênico, que é esse rapaz aqui, tá? Então, tem anel benzênico? Tem um rapaz parecido com esse aqui? Ou então, como ele também às vezes costuma aparecer, que tem aluno que chama de balãozinho, de solzinho, né? Às vezes ele costuma aparecer assim. Tem anel benzênico, é aromático. Não tem anel benzênico, não aromático, tá? E as cadeias mistas, que possuem uma parte da sua cadeia aberta, com pelo menos uma extremidade, e uma outra parte fechada, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Tem uma parte que é aberta e tem uma parte aqui que é fechada. Esse exemplo aqui da direita, ó, tem parte aberta e parte fechada. E o exemplo aqui de baixo, que também tem parte aberta e parte fechada, tá? Com relação à forma com que os átomos de carbono estão dispostos na cadeia, a gente tem a cadeia normal, que é aquela cadeia que só vai apresentar duas extremidades. Então, aqui a gente tem aqui dois exemplos. Estou circulando o primeiro, vou circular agora o segundo. Ou seja, você consegue perceber claramente ali, né,
que ela tem duas extremidades, uma extremidade na esquerda e outra extremidade na direita. Uma esquerda, uma na direita. Já as cadeias ramificadas, elas vão possuir mais de duas extremidades. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui de baixo. Uma extremidade à esquerda, uma extremidade à direita e tem uma extremidade aqui para cima, né? No segundo exemplo aqui, ó, uma extremidade à esquerda, uma extremidade para cima, uma extremidade à direita, uma extremidade aqui para baixo. Então, tem mais de duas extremidades, perdão. Tem mais de duas extremidades. A cadeia ela vai ser uma cadeia ramificada, tá bom? Por fim, a gente tem a classificação em relação ao tipo de ligação entre carbonos. Quando as ligações entre carbonos forem todas ligações simples, a cadeia ela é saturada, tá? Ligação entre carbonos, tá, pessoal? Não é entre o carbono e outros elementos, não. É entre carbonos. Se entre carbonos só tem ligação simples, a cadeia ela é saturada. Se há pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos, aí a cadeia ela já recebe a classificação de insaturada. Tem os exemplos aí embaixo. E, por último, de acordo com a natureza dos átomos que existem na cadeia. Se entre os carbonos só tem carbono, a cadeia ela é homogênea. Agora, se entre carbonos tiver um átomo diferente, qualquer um que seja, aí a cadeia ela vai ser heterogênea, tá? Bem tranquilo isso aqui, não é difícil, né? Você tem aí os conceitos, você tem que observar a cadeia e você vai classificando elas sem grandes dificuldades. A questão toda aqui é você se apropriar desses conceitos aí para cada tipo de cadeia. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Aonde vocês também vão poder fazer como fizeram no exemplo anterior sobre classificação do carbono. Pausa o vídeo e tenta entender cada caso, né? A gente tem ali a primeira cadeia, que é aberta, normal, saturada e homogênea. Ela é aberta porque você tem ali as extremidades, você sabe onde ela começa e onde ela termina. Ela é normal porque ela só tem duas extremidades. Ela é saturada porque só tem ligações simples. E ela é homogênea porque entre carbonos você só tem carbono. Aí tem aluno que fala assim para mim, não, professor, mas entre carbono tem o hidrogênio aqui, ó, entre os carbonos. Não, né, galera? Esses hidrogênios aqui, eles estão para cima e para baixo. A gente representa desse jeito que está aí na tela, mas a gente sabe que eles estão para cima e para baixo, né, os hidrogênios. Então, essa cadeia aí é uma cadeia normal, ela não é uma cadeia ramificada. No exemplo de baixo, cadeia aberta, normal, insaturada, porque tem a dupla ligação aqui, ó, e homogênea, porque só tem carbono, entre carbonos só tem carbono. E o último exemplo do que está aí na tela, a gente tem a cadeia fechada, não aromática, porque não tem anel benzênico. Então, a cadeia não aromática ela também pode ser chamada de alicíclica, ou seja, ela é fechada não aromática. Ela é fechada alicíclica, tá? Insaturada, porque tem a dupla ligação aqui, né? E homogênea, porque entre carbonos só tem carbonos. Nossa última tela da aula de hoje, lembrando que você tem que fazer aquele exercício de pausar o vídeo, olhar o exemplo, tentar entender a classificação, voltar se não entender, fazer seus registros, tá bom? A ideia da videoaula é que ela seja desse jeito. Ela é mais rápida no sentido do tempo de aula, mas é para que você possa estar pausando o vídeo, possa voltar, assistir de novo, tá bom? Então vamos ter esse cuidado aí. E eu encerro a aula aqui nessa tela, lembrando que você tem que fazer com calma, tentar entender as classificações, tudo bonitinho, direitinho, pausa o vídeo, volta o vídeo, faz anotações no seu caderno para a gente poder entender esse conteúdo que é tão importante aí nesse iniciozinho de química orgânica que a gente está estudando, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer coisa a gente vai
trocando maiores informações no decorrer das aulas, tá bom? Muito obrigado e bons estudos.